Fechou. Muito boa noite, meu povo. Como vocês estão? Tudo bem? Eu coloquei para gravar aqui agora e vamos iniciar. Por quê? Porque hoje o tempo ruge a Sapucaí, né? Então tem muita coisa para falar. Tanto que essa nossa pequena apresentação hoje será dividida em dois. Então, prestem bastante atenção, tirem as vossas dúvidas. Por quê? Porque vai ter muita coisa para a gente falar. E dessa muita coisa para a gente falar, a gente vai ter que dividir em dois, porque não vai dar conta. Eu tentei, juro por Deus que eu tentei fazer para falar tudo numa só, mas não vai dar. Então, aqui a gente já vai entrar iniciando falando de uma maneira iniciatória ou inicial de todos os temas de hoje. Então, a gente vai falar de uma maneira muito inicial a respeito dos símbolos, vamos falar inicial a respeito de orixás e vamos falar de inicial a respeito dos tronos. Por quê? Porque se a gente fosse se aprofundar, dá para a gente fazer um grupo de estudo apenas de cada um desses temas. Então, se a gente fosse falar só de símbolos, a gente podia ficar 10 horas falando disso, assim como de orixás, mais 100 horas, assim como de tronos, mais 200 horas. Mas a ideia aqui é que vocês entendam um conceito básico, que vocês se aprofundem em cima desses conceitos. Por quê? Porque hoje nós vamos falar a respeito de tronos e dos símbolos. Vamos ter que continuar na semana que vem. E na próxima semana, aí vai ser só os nossos rituais coletivos mesmo. Então, a gente vai montar um ritual do começo ao fim, com um propósito, afinidade de. E aí, nesse caso, a gente vai falar mais a respeito dos tronos, a gente vai falar mais um pouquinho a respeito de tudo. Vai juntar tudo, fora ervas, pedras e companhia limitada. Então, hoje o que a gente vai falar é a respeito disso daqui, ó, dessa mandala linda e maravilhosa. De mandalas lindas e maravilhosas como essa daqui que vocês estão vendo. E o porquê que funciona dessa maneira? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o que são símbolos mágicos, certo? Então, os símbolos mágicos, eles são todas aquelas escritas que estão dentro de um círculo mágico. Ou não. Por que ou não? Porque existem dois tipos de símbolos mágicos, digamos assim. Então, símbolos mágicos religiosos, que são símbolos onde eles fazem parte de uma estrutura religiosa, então eles trazem um fundamento dentro de uma estrutura religiosa. Então, por exemplo, quando eu desenho, eu pego ali a pena, eu faço um círculo mágico, e eu desenho um raio, eu desenho um charuto, eu desenho um cachimbo, eu desenho uma âncora, eu desenho um timão, dentro de um ritual de Umbanda, eu sei o que aquilo está representando. Então, vamos supor que eu vou lá e desenho um círculo mágico, e dentro desse círculo mágico eu coloco ondas, eu coloco uma âncora e eu coloco uma estrela de 5 pontas. Este símbolo mágico, ele está sendo ativado para quê? Ele está sendo ativado para a força dos marinheiros, por conta da âncora. Ele está sendo ativado através das ondas de Iemanjá e da estrela de Oxalá. Então, eu estou criando um símbolo mágico onde eu estou atraindo essas duas forças, tanto de Oxalá e tanto de Iemanjá, dentro da ativação dos marinheiros. Então, eu vou colocar ali velas azuis e brancas para fazer mais essa atividade. Posso colocar conchas, posso colocar areia do mar, para trazer mais essa representatividade ainda. E ali eu abro um espaço mágico. E o que eu faço com esse espaço mágico? E aí eu dou as minhas ordenações mágicas e aquele espaço vai servir para alguma coisa. Então, esse que eu acabei de falar, por exemplo, se você já notou, você já pode fazer isso para consagrações. Então, eu tenho que consagrar, por exemplo, o cap do meu marinheiro. Tem que consagrar uma guia de marinheiro. Ou qualquer tipo de consagração que você precise fazer para marinheiro, você já pode fazer esse símbolo mágico, colocar lá dentro e tá tudo certo. Cadê aí o símbolo mágico para vocês rapidinho? O outro círculo que você vai ter, os símbolos não estão ligados diretamente a uma estrutura religiosa. Então, eles podem estar dentro de uma estrutura religiosa, mas a simbologia deles é tão ampla que acaba transpondo a própria religião. Então, por exemplo,
A estrela de 5 pontas é uma estrela, o pentagrama, é um símbolo mágico que está presente em várias vertentes mágicas. Cada vertente mágica vai ter diversos significados para ele. Então, se eu estou dentro da bruxaria natural, por exemplo, ou da grande maioria das vertentes mágicas em questões de bruxas, a estrela de 5 pontos pode representar os 5 elementos, por exemplo. Então, eu vou ter a água, o ar, a terra, o éter e o fogo. Então, se eu estiver dentro de uma estrutura religiosa, por exemplo, como a Umbanda, vai ser uma estrela que vai estar ligada diretamente ao nosso pai Oxalá, por representar o no máximo da fé. Então, dentro de uma outra estrutura religiosa, judaico-cristã, islâmica, que tem esses símbolos também, ou dentro das próprias tradições mágicas da alta magia, por exemplo, vão ter vários significados de várias maneiras diferentes. Então, são símbolos que eles estão para além. Então, um outro símbolo que a gente pode usar como exemplo disso é o tridente, por exemplo. Então, nós temos o tridente no Brasil, representado para Exu, nós temos na Índia, representado para Shiva, nós temos representado para Poseidon, nós temos representado para. Tem outro deus do mar aí que os ocidentes também. Então, para ele também, Plutão, cara do mar, né? É a mesma coisa, somos nós. Então, Plutão, ou também o pai da Ariel, que usa o tridente também, que eu já falei qual é o nome do pai da Ariel. Mas, fala aí, porque não seria qual é o nome do pai da Ariel. Então. Então já temos também o tridente sendo usada em vários tipos nas religiões nórdicas também. Então tem muitas runas nórdicas ou religiões nórdicas que utilizam os vikings, né, que utilizam o tridente também. Então é um tipo de elemento que ele está aberto dentro da espiritualidade, é quase que universal, e na sua grande maioria ele representa a mesma coisa em todos esses âmbitos, apesar de serem tradições totalmente diferentes, tradições extremamente antigas, que não tinham WhatsApp, não tinha TikTok para ficar combinando o que ia fazer, e eles assumiam os mesmos arquétipos. Então, o chifre, por exemplo, ele também está para além de uma estrutura religiosa, de diversos elementos que estão para além de uma estrutura religiosa. Então, além de tudo isso, de símbolos, né, como o tridente ou como uma estrela, eu tenho também a representação em forma de escrita. Então, as runas nórdicas, por exemplo, eram escritas. E aí você desenha determinados tipos de sigilos, ou etc. Não posso falar que já estou até comendo, mas desenha determinados tipos de sigilos, etc., com essas runas. Então, existem alfabetos mágicos que foram compartilhados, hebraico antigo de bruxa, tem diversos alfabetos mágicos antigos, ao qual você também pode escrever aquilo de uma forma mágica. Então, eu tenho alguns alfabetos que eu posso compartilhar com vocês, ou não, depende muito de como está o meu humor, mas, inclusive, uma tatuagem que eu ia fazer de uma música que minha mãe gostava bastante, que é E Mamãe Balaio. E eu escrevi E Mamãe Balaio e Tá Caindo Flor em um alfabeto mágico antigo de bruxas no meu braço. Eu fui lá, montei toda a tatuagem, ficou mó da hora, mas, como a maioria de vocês sabem, a minha coragem de enfiar uma agulha no meu braço não é das mais do mundo, né? Então, vamos ficar só com os simples que eu vou fazer aqui, tá tudo certo. E os espaços mágicos, o que são? São exatamente isso daqui que vocês estão vendo na foto. E eu quero trazer isso com uma ilustração bem interessante para esse daqui. Os espaços mágicos são os locais aonde nós utilizamos esses símbolos, onde nós desenhamos esses símbolos para atingir um determinado tipo de fim. Então, quando eu vou fazer uma magia, eu utilizo esse espaço mágico. Daniel, quem pode fazer esse espaço mágico? Todos nós.
Então, na nossa última aula, eu passei a consagração de algumas coisas, com alguns espaços, que eu não vou lembrar o que foi. As consagrações de amuletos, por exemplo, que eu falei, desenha uma estrela de 5 pontos, coloca ali 3 velas viradas para cima, aquilo ali é um espaço mágico, só que com um determinado fim de fazer uma consagração, ponto. E esse daqui, Daniel, esse daqui é um símbolo mágico ao qual eu posso estar determinado para diversos fins. Então, eu tenho aqui, como vocês podem ver, a aspiral. Vocês estão conseguindo ver? Quem não está conseguindo ver muito assim, usa ali a função de zoom, que ele permite que você veja, acho que permite, pelo menos, deixa eu ver. Permite. Que você veja de uma maneira mais aproximada. Então, vamos lá, vamos observar aqui. Eu tenho esse símbolo aqui de espiral, tá vendo? Esse símbolo aqui fechado. Eu tenho as velas na cor azul, com uma representação. Eu tenho as velas das cores brancas, com uma outra representação. Esse círculo aqui fechado, possivelmente, não dá para ter certeza absoluta, mas parece que são canjica, que é canjica. Então, trazendo uma outra representação. Essas folhas verdes, nesses símbolos retos, eles têm uma outra representação mágica. O girassol aqui no centro tem uma outra representação mágica. E esses tubos aqui, que muito provavelmente acredito que seja bambu, tem uma outra representação mágica. Então, aqui nós temos 3 elementos em um mesmo símbolo. Então, nós temos a escrita mágica, as formas mágicas. Então, essa reta é uma forma mágica. Essa aspiral é uma forma mágica. Símbolo mágico, né? Símbolos mágicos. Eu tenho a vela, trazendo a força do trono também representado. E eu tenho as folhas, trazendo ali também a representação. Esse grande aqui com o kanji, e as velas brancas no final, é uma mandala feita, muito provavelmente fechada ali dentro do trono da fé. Então, essa mandala aqui, ela vai te fazer o quê? Então, aqui eu tenho algumas coisas. Então, eu tenho o trono da fé sendo ativado neste momento, a gente vai falar o que é trono, mas eu tenho o trono da fé ativado, eu tenho o trono da evolução ativado aqui, eu tenho o trono da lei ativado aqui, o trono da justiça ativado aqui, e muito provavelmente, certo, o trono da fé, isso daí, muito provavelmente seja nossa mãe Logunã está sendo ativada aqui também, dentro desse ciclo. Por que muito provavelmente? Porque tem alguns tronos que dividem algumas energias de cores, algumas energias de orixás, então dá para ter ali uma proximidade, mas pela lógica do que é esse monte, significa isso daqui. Daniel, aonde eu tenho a visão, né, o visual disso sendo feito com mais frequência? Dentro da nossa Umbanda, por exemplo, quando nós vimos as nossas entidades utilizarem os símbolos riscados, os pontos riscados que a gente chama. Então, o que é o ponto riscado? Para que serve o ponto riscado dentro da Umbanda? Serve justamente para o momento que a entidade chega e risca aquele símbolo, ela está abrindo um portal. Então, um ciclo mágico, um espaço mágico, a mandala, e os nomes aí derivados que vão ter disso daí, dependendo da tradição que você vai estar aí, vai servir para abrir um portal mágico. Ponto. Esse portal mágico, ele vai definir ou ele vai ter as suas finalidades. Então, quando uma entidade chega e risca um ponto, ela pode estar ativando aquele portal para trazer as energias daqueles orixás que ela vai utilizar naquele trabalho, ou quando é comumente falado, a minha entidade vai riscar o ponto. O que ela está identificando com este ponto? O que esse ponto significa? Eu poderia ter pego aqui algum ponto de entidade para a gente fazer uma leitura. Não peguei porque também já seria mais coisa para a gente falar, mas o que essa entidade está falando naquele ponto que ela está fazendo? Quais são as energias que ela trabalha? Então, dentro de um ponto riscado, a entidade ela vai falar qual é a falange que ela trabalha,
qual é o orixá regente da falange que ela trabalha e qual é o orixá que ela mais tem afinidade no campo de trabalho. Então, é isso que uma entidade vai fazer quando ela vendar o ponto riscado dela. Quando não é isso, quando é energia normal, ela está só abrindo um portal utilizando os elementos que ela colocou ali dentro daquele ponto mágico, daquele espaço mágico. Eu vou falar rápido. E, por favor, eu peço que vocês perguntem. Por quê? Porque a pergunta de vocês vai ser o que eu vou parar e vou falar. Senão eu vou entender que vocês estão e eu vou embora. E aí, quando a gente for fazer o simular, vai dar bolo, vocês vão querer me perguntar, e aí eu vou falar para vocês perguntam. Você não perguntou, mas vamos lá. Há alguma dúvida até aqui? Então, seguimos o baile. Antes de ativar o símbolo mágico, o que eu preciso fazer? Você precisa, como um bom mago que você é, como um excelente professor que você tem, prestar atenção nessas três coisas. Primeira coisa, cobertura. O que é a medida da cobertura, Daniel? É você. Isso não está aqui escrito, então anotem. É você pegar do ladinho do símbolo que você vai abrir, você colocar um triângulo para cima com as seguintes cores: uma vela branca na ponta de cima, então, uma vela branca na ponta de cima, uma vela marrom nesta ponta e uma vela azul escuro nesta ponta, certo? Um triângulo virado para cima, uma vela branca aqui em cima, uma marrom e uma azul do ladinho. Para que é isso? Para você se prevenir de energias que podem vir lhe atacar por conta daquilo que você falou para fazer. Então, vamos supor que a Aline está com um probleminha. Eu vou lá e vou abrir uma mandala, vou fazer uma magia, vou fazer um círculo mágico para a Aline. Só que a Aline, alguém fez alguma coisa para a Aline e a hora que eu faço essa ativação, a pessoa não gosta, o espírito não gosta e vem contra mim, volta para mim. Porque eu só fui ser um bom moço que foi lá ajudar o amiguinho e deu ruim. Por quê? Porque eu me meti ali e o amiguinho tava com as quizumbas dele, as quizumbas dele veio a pessoa que eu fui ajudar. Quando você faz esse triângulozinho para o lado, invocando o trono da lei e o trono da justiça, você se cobre disso. Ah, Daniel, eu quero fazer um ritual que não é necessariamente para ajudar o outro. É importante eu fazer essa cobertura? Também, também, porque você se fecha contra os ambientes externos. Então, você se fecha contra as energias externas, as energias que podem vir que a gente atrapalhar por conta daquele ritual. Você consegue equilibrar a sua energia melhor. Então, quando você faz essa cobertura antes, e aí, Daniel, eu posso fazer essa cobertura com uma pedra? Por exemplo, fora do meu círculo mágico, que é importante é o seguinte, eu faço círculo mágico aqui, fora do meu círculo mágico eu faço isso aqui do ladinho. Por quê? Porque a energia não vai conseguir vir. Então eu faço uma outra aqui do lado. É importante eu fazer isso de uma outra maneira, com uma vela, com uma pedra, ou um metal, algum tipo de elemento? É muito importante, é muito válido. Geralmente a gente pode utilizar pedras pretas para fazer isso, velas pretas que são absorvedoras, e existem pedras que já são pedras de encobrir, e uma pedra que você pode utilizar exatamente para isso, para servir quase que única e exclusivamente para isso, é o carvão petrificado, que é esse daqui. Carvão petrificado. Daniel, meu carvão não é uma pedra. Sei lá se é uma pedra, se não é uma pedra. Não é uma pedra, mas aqui, ó.
Daniel, eu posso usar o carvão normal? Pode usar o carvão normal também, porque o carvão ele tem essa questão transmutadora e ocultadora. Então, o que você vai estar pedindo ali é para ocultar. Daniel, eu sou uma pessoa que, além de me cobrir, porque eu não sou bobo, eu quero também deixar aquela magia. É isso, ocultador, tá bom? Então, deixa ali o bonitinho e fazemos para nos proteger contra todo e qualquer tipo de rebote que possa vir para nós. Certo? Pode falar. Mas só o círculo mágico já não tem esse papel, tipo, de defesa, ou não? Só ele Hum, já não faria esse papel de defesa? sim e não. Por que sim e não? Porque o ciclo mágico vai proteger, ele vai manter aquela energia naquele local. Certo? Então, aquela magia ela vai continuar aberta. Então, ela vai te dar, não sei, ela vai te trazer proteção. Se eu tiver atirando para mim, por exemplo, vai me fazer de proteção. Só que aqui não é nem a questão de proteger, aqui é a questão de cobrir. Então, o ciclo mágico, por exemplo, a pessoa ela vai ver e aí ela vai te atacar. E aí você vai proteger através do ciclo mágico. Só que a pessoa ela pode, ou o espírito, ou a energia, ou a força, pode fazer de uma maneira mais forte do que aquilo que você colocou seja capaz de proteger. A gente tem que lembrar que quem é ruim também pode ser bom em ser ruim. No caso de você cobrir, a pessoa não vê. Então, se eu, Daniel, por exemplo, fiz uma magia para o Herbert, fui lá, fiz uma magia de proteção para o Herbert, lindo, maravilhoso, etc. Tal, eu cubro aquilo. Uma outra pessoa, ela vai precisar ser muito boa para ver que tem algum cordão mágico linkado ao Herbert. Tão boa essa pessoa vai precisar ser em conseguir ver quem foi que fez. Porque para chegar até aqui, Daniel, é 100%, é impossível uma magia que foi coberta, um outro mago conseguir chegar e ver. Não, não é impossível, mas isso vai demandar um conhecimento também do outro mago. Então, tem situações que, tipo, igual, por exemplo, sei lá, eu fui não sei aonde. Quer ver uma situação que acontece bastante? Cheguei numa direita esquerda, fui conversar com o Chumirim, e o Chumirim virou e falou assim: tio, tem um trabalho feito para você. Aí você pensa, fala, caralho, por que, que as outras entidades que já passou 5 giras não falou que tem esse trabalho feito? Porque o mistério Chumirim é um mistério ocultador. Então ele oculta e ele revela. Então ele conseguiu ver. Para Exu ver, ele precisa que o Chumirim fale para ele que está feito. Entendem como é complexo? Então, isso que eu estou falando da cobertura é tipo assim, já é um plano B do médium, do mago que vai abrir um círculo. Como assim um plano B? É tipo, mano, é o mínimo você descobrir. Entende? Você ocultar o rebote para você. Então não vai vir. A hora que a pessoa vier queimar a vela para você, ela não vai conseguir chegar aonde foi. Então tem pessoas, por exemplo, que ela não consegue ter o dom de rastrear a magia. Mas ela consegue ordenar e falar que volte para quem mandou, por exemplo. Ou que volte, ou que ataque a pessoa que limpou ou desbloqueou a energia de fulano. A ordenação dela não vai chegar, porque ela não sabe onde está. É como se a energia ficasse separada e não acontecesse a conexão do cordão. O ciclo mágico, acontece a conexão do cordão, e aí a hora que vem, bate e cai. Ou se a pessoa for mais insistente, vai vir batendo até derrubar essa proteção. Entendeu? Alguma pergunta mais? Não? Então, beleza. Elementos. Cara,
A hora que você for parar para desenhar, vamos voltar aqui, ó, para esse símbolo aqui que está desenhado no chão. Ampliem com os dedos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sons ativados. Vamos falar de aqui em cima, esse daqui de cima, vocês estão vendo? Muito provavelmente são os tronos de Inhansã e de Egunitá. Então, eles linkaram o fogo sagrado, o fogo divino da nossa mãe Egunitá, com o ar e o movimento de Inhansã. Então, esta magia, ela ativou para esses dois tronos. Aqui embaixo, você vai ter... Como você sabe, Daniel? Porque o raio dentro da Umbanda é linkado a Inhansã, certo? Como você sabe, Daniel, de Gunitá? Porque essas velas aqui são velas laranjas e velas vermelhas. Então, dentro desse raio que está sendo colocado, está tanto o raio vermelho quanto o raio laranja. Daniel, a pessoa pode ter feito só com a Yansan aqui em cima, por exemplo, usando vela vermelha e vela laranja? Sim. Por quê? Porque ela pode estar utilizando o fogo de Yansan. Então, usando dois aspectos de Yansan. Então, usando Yansan enquanto ar e usando Yansan enquanto fogo. Pode ser também? Pode. Mas eu acredito que não. Eu acredito que, pela estrutura que está aqui, seja de Egunitá e de Yansan, fogo e a tempestade. E aqui embaixo, nós temos, por exemplo, esses sinais aqui, ó. Vocês estão vendo onde eu estou colocando? Amplia bem, vocês vão colocar, vocês vão ver esses sinais ativos no próximo slide que eu vou passar. Esses daqui, ó, são essa linha, e aí esses dois negocinhos do lado são sinais de Oxalá. A estrela que ele colocou aqui é uma estrela de 6 pontas. É uma estrela que, pela utilização, provavelmente deve ser trazendo o trono da justiça de Xangô, o raio de Yansan. E aqui em cima, como está sem a coisa, eu não consigo ver se é uma lança ou não, mas provavelmente parece ser uma espada ou uma lança. Que aí, no caso, eu vou ir pelo chutômetro da vela, que está uma vela azul ali, então eu acredito que seja um. E aí a gente consegue fazer essa leitura. Então, isso daqui é do quê? Tá. Oxalá, Inhansã, Xangô e Ogum ativado nesse símbolo aqui. Daniel, quando... Isso daqui provavelmente é magia divina, tá? Então, quando eu estou fazendo na magia divina, eu estou falando do quê? De tons. E a gente vai entender o que são os tons. Quando eu estou falando de Umbanda, por exemplo, caboclo riscou isso daqui, eu já sei que o caboclo naquele momento está falando aquilo. O que ele está falando? Ele está trazendo essas energias de Ogum, de Yansan, de Xangô e de Oxalá. Então, eu consigo ver que aquele portal está sendo aberto. Daniel, e eu quero fazer essa ativação para mim. Então, eu não quero apenas, única e exclusivamente, por exemplo, eu preciso cruzar minha guia. Eu vou cruzar minha guia, eu vou fazer um símbolo consagratório de Oxóssi e problema resolvido. Fui lá e cruzei minha guia. Por quê? Porque eu estou abrindo um portal atraindo a energia daquele orixá. Então, eu não preciso levar a minha guia, não preciso levar a minha pedra, não preciso levar os meus coisas para nenhuma entidade ou orixá cruzar. Eu posso fazer eu em casa aqui, ou para ajudar o próximo também, ou para me ajudar. Que eu compartilho a ideia que você se ajuda. Os elementos que você precisa ter, você entender que você vai ativar e o porquê você vai ativar aquilo é muito importante. Então, eu vou dar um caso de uma questão de uma energia que eu precisava trazer movimento para a vida da pessoa. Então, o movimento que eu precisava trazer para a vida da pessoa era uma energia específica de Yansan. Então, eu precisava do vento batendo como uma tempestade. Então, na nossa penúltima aula, a gente falou dos aspectos do fogo, dos aspectos do vento, dos aspectos da água. E o aspecto que eu precisava trazer era desse vento movimentador. Sendo desse vento movimentador,
o que eu faço? Eu ativei Yansan. Por quê? Porque é a mãe dessa pessoa que eu ativei aqui para ela. E aí, nesse momento, eu vou lá e faço uma camada, porque eu coloquei outros elementos ali também, que aí eu trago para vocês mais tarde. Bom, até aqui, ficou claro o que são símbolos mágicos, o que são círculos mágicos, o que são mandalas, o que são tudo isso que representa cada coisa dentro desse círculo mágico? Então, aqui, por exemplo, eu vou montar e eu posso colocar velas. Aqui eu posso colocar as pedras, igual aqui, por exemplo, aqui tem velas, aqui tem as sementes, né, da casa da canjica, aqui tem as ervas, os pós. Então, eu posso utilizar a flor, né, o girassol ali, eu posso utilizar ali diversos elementos e não apenas riscar o símbolo, tá? Daniel, qual que é a diferença? E aqui é o terceiro elemento de cologia aberto ou fechado. Daniel, qual que é a diferença de eu só riscar o símbolo, como está aqui na imagem, e de eu colocar elementos também dentro desse símbolo? Porque os elementos que vão conter dentro desse símbolo, elementos que eu digo, colocar uma erva, colocar uma comida para o orixá, colocar velas, a quantidade de velas, colocar pedras, colocar mais elementos dentro desse símbolo mágico, desse símbolo riscado aqui. Qual que é a diferença? Basicamente falando, o poder de realização. Então, para você riscar o símbolo e ativar ele com as velas, você vai tirar de você todo o poder de realização. Então, Daniel, eu já faço há um bom tempo isso. Então, na minha santa praticidade ali do dia a dia, eu risco o símbolo, coloco vela, porque eu consigo chegar nesse poder de realização ou nessa conexão com a divindade ou com o trono de uma maneira, um caminho que já foi construído de tanto tempo que ele foi traçado. Então, eu vou lá, risco o ponto, sem a vela e tá aquele pau. Então, a Tata já cansou de ver, a Aline já cansou de ver, só o ponto escadinho ali, bonitinho, e a velhinha queimando, acabou. Agora, isso vai ser tirado do poder de realização meu, da minha vocação, do quanto eu consigo colocar a energia ali para chegar aos meus objetivos e nos meus fins daquele símbolo mágico. Quando eu coloco elementos ali, então se eu coloco uma planta, por exemplo, se eu coloco uma erva, por exemplo, eu estou utilizando o poder de realização daquela planta, daquela erva. Eu estou utilizando o poder de realização daquela pedra. Então, fica muito mais claro ou muito mais fácil eu invocar e pedir que aquela pedra seja ativa do que eu realizar aquela ativação daquele elemento. Entender? Yes or no? Ou Mahomet? E aí, Mahomet, yes or no? Talk to me, talk to me. Estou em inglês hoje. Peguei a pedra, certo? Essa pedra aqui é uma pedra de Oxalá, então ela tem a capacidade de ativar o poder da fé em mim. Se eu estou fazendo um símbolo mágico, porque eu preciso atrair a energia de Oxalá para minha vida, porque eu estou muito, sei lá, meio blá, tipo, estou perdendo a fé nas coisas, tipo, na vida, etc e tal. Cara, se eu estou com esse sentimento de perder a fé, e aí eu preciso eu vou lá e decido fazer um símbolo mágico, um círculo mágico, fazer uma magia para atrair a fé para mim. Vocês concordam que se eu for só riscar o ponto e acender a vela, vai ficar mais ou menos? Porque eu preciso de fé para eu ter o meu poder de realização. E se eu estou fazendo para que o meu poder de realização seja
trago de volta, tipo, vai ficar meio fraco. Porque eu estou pedindo a energia e estou dando a energia que eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu vou lá e coloco uma pedra para me ajudar nisso. Porque aí eu peço que essa pedra ative o elemento natural dela, então ela já vai levar a força. Certo? Aberto e fechado. Observe bem a diferença entre esse ponto de cima e esse ponto de baixo. Esse ponto aqui dá para a gente ficar horas só conversando sobre isso. Dei um zoomzinho novamente. Observa que esse daqui de cima, ele não tem o risco em volta. Ele não tem a bolinha em volta. Tá vendo? Esse símbolo de baixo, ele já tem a bolinha em volta dele. Tá vendo esse círculo aqui em volta dele? E esse daqui não. É isso que nós chamamos de círculo aberto ou fechado. Então, aberto, no caso, é quando não tem essa bolinha em volta. E o fechado é quando tem essa bolinha em volta. Daniel, o que muda? Isso. Muda que, se eu faço essa magia aberta desse jeito, o poder de ação dessa magia, ela vai se estender de uma maneira horizontal. Então, o que está aqui, eu fiz ela aqui, ela vai explodir o poder de realização dela para cima para baixo e na horizontal também. Certo? Se eu fecho e isolo isso daqui, ela vai ter a ação dela só para cima e para baixo, fechada dentro daquele ciclo, dentro do círculo mágico. Então, quando eu quiser fazer alguma coisa, por exemplo, que eu queira atingir o ambiente, que eu queira atingir a minha casa, ou que eu queira atingir alguma coisa, eu não fecho. Eu deixo aberto para que se expanda e pega todo o ambiente do meu lar. Quando eu for fazer para mim, eu vou fazer uma outra pessoa, etc., eu fecho, porque eu quero que aquele poder de ação fique só contido dentro daquele ciclo e chegue apenas naquela pessoa ou naquele outro ambiente que eu quis imantar e qualquer coisa parecida com isso. Certo? Beleza. Então, caramba, parece que eu tenho um voo. Eu estou falando rápido. Vamos lá. Os tronos. Vamos entender agora o que são os tronos de Deus. Eu não preciso que vocês entendam minuciosamente o que são tronos. Eu preciso que vocês tenham uma ideia do que são tronos. Certo? Então, as 7 radiações divinas, ou como muitos chamam, os 7 tronos de Deus, as 7 lunas de Umbanda, os 7 mistérios divinos e vários outros 7 que vocês vão ouvir aí, dentre outras nomenclaturas, nada mais são do que Deus se manifestando em 7 sentidos da vida. Isso é uma coisa que você precisa ter um mantra de decoração na sua vida. Porque depois que você entende isso, sua vida fica muito mais fácil dentro da Umbanda, dentro da magia, dentro do mundo como um todo. São 7 tronos sagrados, 7 energias divinas. Então imagina lá que Deus, ele vai se dividir em 7, ele vai irradiar sua força em 7 sentidos. E desses 7 irradiações, dessas 7 irradiações, elas têm um nome. Então, é a irradiação da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. Fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Certo? Se dividiu em 7. Lindo, maravilhoso? Certo aí? 0. Então, pegaram? Deus divide 7 radiações. E cada uma dessas são esses sentidos da vida que irradiam o tempo todo na nossa vida. Então, o tempo todo elas irradiam. Esses tronos, essas 7 radiações, têm 2 orixás assentados em cada um deles. O que significa isso, Daniel? Que para cada linha dessa, para cada trono desse, você tem 2 orixás que respondem por essa linha. Então, quando eu falo fé, eu tenho 2 orixás que respondem pela fé. Quando eu falo amor, eu tenho 2 orixás que respondem pelo trono do amor. Quando eu falo justiça, eu tenho 2 orixás que respondem pelo trono da justiça. Até aí está tudo certo também. Beleza? Tranquilo. Por que 2, Daniel? Porque um vai irradiar essa energia o tempo todo.
e o outro vai absorver essa energia quando ela estiver desvirtuada. Então, vamos lá. No trono do amor, eu tenho Oxum e Oxumaré. No trono do amor, eu tenho Oxum e Oxumaré. Certo? Oxum, ela fica o tempo inteiro irradiando o amor em todos os planos celestiais, na nossa vida. Eu, indivíduo como Daniel, fico ali o tempo todo sendo irradiado por Oxum, minha querida amada mãe, tamo junto, é nós. E o tempo todo irradiando, certo? O Daniel ficou desvirtuado dentro do trono do amor. Ele começou a ficar fanático dentro do trono do amor. Então ele começou a ficar aquela pessoa que é capaz de falar que matou a outra pessoa porque amava ela. Neste momento, eu caio para dentro do mistério de Oxumaré. Por quê? Porque o Oxumaré vai puxar essa irradiação do trono de mim. Entende? Então ele vai começar a esgotar essa energia de amor desvirtuado de mim. Entenderam? Claro, notório, senhor Herbert. Ainara atrás de Guilherme. Lindos, maravilhosos. Então eu tenho um orixá que vai irradiar as energias e outro que vai absorver as energias. Esse orixá, tá? É isso. Então paramos aí. Entenderam o que são os tronos? Os tronos são as 7 radiações divinas. E para cada uma das irradiações, nós temos 2 orixás. Ponto. Daniel, por que é importante a gente entender os tronos? E aí agora vamos chegar na pergunta principal. Porque os tronos, eles podem ser ativados sem necessariamente passar por os orixás. Como assim, Daniel? Agora você começou a ferrar com as coisas todas. Vamos lá. Os 7 tronos, as 7 radiações, elas vão para além do que nós conhecemos dentro da Umbanda. Então, por exemplo, seguindo essa conta, 7 vezes 2, nós estamos falando de 14 orixás, correto? Para quem é macumbeiro, existe ou não existe mais do que 14 orixás? Existem muito mais de 14 orixás. Então, quando eu falo do trono da fé, por exemplo, eu tenho 2 orixás, Oxalá e Logunã, certo? Onde eu vou colocar o Xaguian? Onde eu vou colocar o Xalofã? Onde eu coloco o Batala? Onde eu coloco o Dudu, por exemplo? São orixás ligados à fé, tão logo aonde eles estão? Dentro do trono da fé. Entenderam? Estão dentro do trono da fé. São representantes naturais do trono da fé. Então, Daniel, você está querendo me dizer que se ao invés de eu acessar o trono da fé através de Oxalá, eu quiser acessar esse trono da fé através de Odua, eu posso? Pode. Porque o trono da fé, ele é algo universal. E aí eu vou falar um negócio um pouco mais profundo. Vou ficar aqui. Então, o que acontece? São isso. Então, 7 tronos: fé, amor, conhecimento, justiça, geração, lei, evolução, conhecimento. Cada um desses terão 2 orixás.
certo? Temos uma corrente fora das 7 linhas, Exu e Pombagira, que também são radiações divinas, mas não estão dentro desses 7, tá bom? Então, Exu e Pombagira estão num game à parte, como eles sempre estão. Quando eu falo Exu e Pombagira, eu falo do Orixá Exu e eu falo do Orixá Pombagira, não é entidade. Então, eles estão dentro de um outro âmbito, que quando nós formos falar dessa energia mais densa, eu vou explicar por que eles estão fora dessas irradiações, tá bom? Mas, por enquanto, é só isso. Entenderam? Cara, eu acho que foi a explicação mais tonha que eu já fiz de tudo. Tonha por quê? Porque foi errada? Não, porque foi simples, resumida e é isso. Os 14 orixás, mas mais simples, é isso. Por quê? Porque só isso daqui é algo que dá para você ficar indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. Então, para você entender pelo menos o que você faz, tem que ler, tem que estudar, não tem o que fazer. Entende? Ah, Daniel, mas é algo que é limitado ou exclusivo da Umbanda Sagrada, por exemplo. É, e não é. Vindo de mim, Daniel, que tem um conhecimento de várias vertentes de Umbanda, de várias ordens mágicas, de várias tradições religiosas fora da Umbanda, eu falo um negócio para vocês. Se você entender os tronos tal qual como eles são, de verdade, de fato, você para de ser babaca achando que a única coisa que é o correto é o que existe dentro da caixinha que você vive. Porque você consegue colocar uma amplitude, você consegue explicar as coisas que acontecem na casa do amiguinho só entendendo essa questão de tronos. Sem você nem olhar, você vai conseguir ver e falar, ah, então, não, provavelmente é isso é assado. E aí você começa a respeitar mais o próximo. Então, hoje, eu, Daniel, tenho a minha teologia de Umbanda como a Umbanda Sagrada. Por quê, Daniel? Porque dentro da minha visão de tudo que eu estudei de Umbanda, é a que me dá mais liberdade, a que me dá mais explicações. E terceiro e mais importante fato, é uma questão ancestral minha. A minha mãe era da Umbanda Sagrada, uma sacerdotisa de Umbanda Sagrada. Então, para respeitar a minha ancestralidade, eu não posso sair daquilo que era a crença da minha ancestralidade. Então, logo, não é nem por causa disso, é porque faz sentido. Então, logo, não tem nenhum problema eu ter outras práticas, assim como vocês estão cansados de saber que eu tenho outras práticas. Então, hoje, eu tenho muitas práticas quando eu falo a respeito de orixás dentro do Ifá, dentro do culto tradicional iorubá. Quando eu falo de alguns ritos específicos dentro da Umbanda, eu puxo muitas coisas vindo do xamanismo, ou muitas coisas vindo de uma ideologia mágica diferente do que a Umbanda sagrada mesmo propõe. E tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque a minha doutrina permite isso. Se a tua doutrina te permite ser enriquecido, parada, é só isso que funciona e mais nada, eu sou o caminho, a verdade e a salvação, esse discurso serve para uma galera religiosa. Eu sou o único, Deus único, verdade, salvação, serve para uma galera, é a galera que queima terreiro. A galera que é de terreiro tem que aprender que existe uma amplitude maior de pensamento, de visões, de doutrinas, de fundamentos, do que só o que está dentro ali da minha caixinha. Tá bom? Então, só para deixar registrado. Porque sim, porque eu vou morrer, se Deus assim permitir, enquanto eu estiver dentro da Umbanda, eu vou morrer defendendo a Umbanda Sagrada e o nosso querido e amado Pai, como pensar assim. Era perfeito? A Umbanda Sagrada é perfeita? Não, não é perfeita.
Assim como nenhuma outra coloquina de Umbanda é. Que dá pra gente apontar o dedo para todas. É tranquilo. Mas é só importante fazer esse pequeno adendo. Me estendi demais nesse adendo, mas vamos embora. Oxalá! Vamos entrar então e explicar trono por trono, orixá por orixá, da maneira mais resumida que vocês podem imaginar na face da Terra. Por quê? Porque cada um desses orixás vale pelo menos umas 5 horas falando. Tem 5 horas? Não tem? Então vamos tentar da maneira mais tranquila. Daniel, quando que eu vou ativar o trono da fé? No seu sentido positivo, irradiador. O trono da fé, irradiador. Eu vou ativar como? Primeiro, utilizando esses símbolos aqui que vocês estão vendo. Tá vendo esses símbolos aqui, ó? Todos esses símbolos aqui são símbolos de Oxalá. Então, se eu pegar uma pemba e riscar uma estrela de 5 pontas, eu estou ativando naquele momento a irradiação de Oxalá. Se eu pego e desenho este símbolo num contexto consagratório, estou ativando Oxalá. No contexto de caminhos, e é muito interessante falar sobre isso. Por que essa reta, essa para cima, essa para baixo, é de Oxalá, essas retas. Porque Oxalá carrega o mistério dos caminhos. Então, os caminhos são um mistério de Oxalá. Oxalá foi o primeiro orixá que desceu para fazer a criação. Oxalá que criou os caminhos, etc. E Ogum, que Ogum quer ligar nossos caminhos. Você acabou de me ferrar porque eu tenho que dar um bando de a vida inteira. Como assim, Oxalá? Ogum abre os caminhos, Ogum é um desbravador. Então, Oxalá me colocou no mapa, ó, vamos fazer essa rua aqui, e Ogum veio lá com facão abrindo, vamos fazer isso daqui. Então, Ogum, ele divide o mistério de caminhos com o Oxalá, mas em locais diferentes. Então, quando eu estou perdido, quando eu não sei para onde ir, quando a minha vida, tipo, eu estou numa encruzilhada, não, mas eu estou num momento onde eu só não sei. Sabe aquele momento da sua vida que nem a opção você tem? Não é que você está indeciso, você não sabe se você vai para frente, se você vai para trás, se você vai para um lado, se você vai para o outro. Você simplesmente não sabe, você só não tem o caminho mesmo. Então, você pode ativar o Oxalá também para lhe dar o caminho. Para mostrar para você assim, aquela pegadinha no mapa do que é o caminho. E aí você ativa Ogum para ir junto com você lá, abrindo os caminhos. Então, a maioria do jogo também você vai ver que tem esta linha junto, por quê? Porque é o compartilhamento da energia de Oxalá também nessa questão dos caminhos. Certo? Eu espero ter trago para vocês mais um conhecimento do qual vocês vão saber. Bom, quais são os verbos? Esses verbos é muito importante, por quê? Porque a hora que você tiver na sua casa com um problema, eu quero que você coloque na sua cabeça o seguinte: qual é o meu problema? E o que eu preciso, o que eu quero? Então, você vai olhar aqui nesses verbos e você vai ver o que compete a você dentro desses verbos aqui. Então, acalmar, apaziguar, acreditar, confiar, convencer, relaxar, perdoar, redimir, tudo isso daqui é ligado ao plano da fé. E a fé, ela não está única e exclusivamente ligada, o Xalá não está único e exclusivamente ligado à fé como uma estrutura religiosa, você conectado com a sua religiosidade, etc e tal. A fé em você mesmo, a fé na vida, a fé na esperança que vai acontecer algo melhor para você ali na frente. A fé que aquele relacionamento pode acontecer de uma maneira melhor. A fé que aquela empresa acreditar que aquele caminho, aquele concurso que você vai passar, ou aquela empresa que você vai abrir, realmente vai acontecer. Então, a fé, no seu sentido mais amplo possível e imaginável, a crença está ali dentro do mistério da fé. Nosso Pai, Oxalá, irradiar isso o tempo todo para você, certo? Então, é o orixá da fé, da crença, da confiança, considerado o rei dos orixás, sua realização forma um espaço onde tudo existe e onde todos podem se ligar a Olorum. Ele traz a bondade, o respeito pelo próximo, por todas as coisas divinas,
a iluminação do espírito, da mente e do coração, a fé e a religião, a religação. Serve tanto para nos aproximar de Deus, como também para nos aproximar de nós mesmos e enxergar essa inteira divina que existe dentro do nosso íntimo. Você perdeu a fé em ti, aí, deixa lá. Rapaz, resumiu só. Elementos de Oxalá aqui. Não vou ficar lendo os elementos porque estão aqui. Então, aqui nós temos fruta, nós temos flores, nós temos pedras. Daniel, para que servem esses elementos? Simples, para você atrair a força daquela divindade. Então, se eu estou com problema de acreditar em mim mesmo, eu posso desenhar o símbolo mágico de Oxalá e pedir que aquela força sagrada e divina se faça presente na minha vida, me radiando o tempo todo com as 5 velas. Então, eu vou lá, faço uma estrela de 5 pontas e coloco uma estrela, uma vela em cada ponta e peço para o Pai Oxalá me irradie, me ajude a ver, a ter fé, a acreditar, a me conectar, a me acalmar, a participar, a acreditar, etc. Eu posso fazer isso. Assim como eu também posso ir lá, pegar e fazer um banho, por exemplo, de barbatimão, de arruda, de manjericão, para captar aquela energia de Oxalá. Então, faço o banho, coloco lá, peço para o Pai Oxalá me abençoe, me proteja para aqui, X, Y, Z, etc. Toma o banho bonitinho e atrai aquela energia para você também. Entendeu? Quando que eu sei qual é o momento que eu vou fazer o quê, Daniel? Cara, no dia a dia, ali, você tá precisando só acreditar um pouquinho, você vai lá e toma um banho. Agora, você tá precisando acreditar de verdade, senta lá, risca o ponto, coloca uma oferenda lá, uma frutinha, uma canjiquinha, uma frutinha, assim, uma florzinha, umas pedrinhas, etc e tal, reza e pede para que aquilo se realize na sua vida. Certo? Próximo passo. Logo não, logo não. Então, logo não, o orixá do tempo. Daqui que nós vamos os verbos atuantes e ativadores de Logunã. Conscientizar, compreender, aceitar, esperar, refletir, propositar, punir, retornar, inverter, girar e retroceder. É o orixá do tempo, da passagem das horas, a nossa noção desse tempo e como ele afeta as pessoas e a natureza. Sabe quando a gente fala, tudo acontece no tempo de Deus? Logunã é esse tempo de Deus. Então, quando a gente fala, tudo acontece no tempo de Deus, Logunã é esse tempo de Deus. O passado, o presente e o futuro acontecendo no mesmo momento. Então, o passado, o presente e o futuro acontecendo no mesmo momento, no espaço-tempo diferente. Mas calma aí que a gente vai mais para frente. O tempo é que faz com que a fé, o amor, a lei e todas as outras forças divinas se concretizem, pois nos diz que é eterno e que é finito. E o que é finito? O tempo é o presente e o que fazemos dele e o que nos dedicamos, e o que pensamos, fazemos e acumulamos, dia após dia, que constrói ao longo da vida, é a nossa experiência similar. Sua atuação é cristalizadora e particularmente forte contra o fanatismo. Então, o Logunã vai ser ativada em qual momento? No momento onde a fé é desvirtuada. Quando que a fé é desvirtuada? Quando a pessoa está viciada naquilo, ela está fanática naquilo. Fanática em quê? Em tudo que diz respeito à fé no seu sentido amplo. Então, se a pessoa ela não está nem na questão de ser autoconfiante, mas ela está, tipo assim, passando a confiança dela demais da conta. É aquele tipo de pessoa que gosta de viver a vida perigosamente, mas de uma maneira imprudente, porque acha que nada vai acontecer com ela. Tem uma crença, uma fé muito grande que nada vai acontecer com ela. Pois bem, você ativa, ela cai para dentro do mistério de Logunã, você pode ativar para absorver essa energia. Então, quando você é uma pessoa que brinca, que manipula a outra pessoa através da fé, é recolhido e é atuado através desse mistério de Logunã. Logunã, ela atua paralisando literalmente a vida do ser. Então, quando você está
desvirtuada, ela vai paralisar todos os mecanismos da sua vida para que você consiga se realinhar, para que você consiga se entender, para que você consiga voltar à sua fé de uma maneira equilibrada. Além de tudo isso, você vai ativar esse mistério divino, por exemplo, para quando você precisa resolver coisas que estão para além do tempo. Como assim, para além do tempo, Daniel? Coisas que aconteceram no passado, coisas que aconteceram numa outra vida. Ah, Daniel, mas eu não sei o que aconteceu numa outra vida. Como que eu vou resolver um negócio que eu não sei o que aconteceu numa outra vida? Pois bem, você vai pedir para ela, para caso tenha alguma magia que foi feita para você numa outra existência sua, para caso você esteja sofrendo de perseguição por alguma coisa que você fez numa outra vida. Então, você vai pedir auxílio para ela também, porque ela tem esse poder de transmutar o passado, o presente e o futuro, modificar aquilo que aconteceu lá atrás. Então, resumidamente falando, Luna entra dentro desse mistério. Alguma pergunta? Certinho, bonitinho, caminhamos. Rapaz, eu acho que eu nunca falei de Luna tão rápido. Eu juro por Deus que eu vou gravar. Deixa eu voltar aqui. Eu estou me sentindo meio incomodado com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar vídeos específicos de cada um dos orixás, tá bom? Eu vou dar uma teologia dos orixás. E aí eu vou deixar disponível para vocês. Tá bom? Quero falar rapidinho, mas vamos falar mais aprofundado. Eu vou deixar gravado para vocês. Mas antes eu vou fazer, eu vou gravar e aí eu subo lá no YouTube e deixo aberto lá para vocês, tá bom? Olá, minha querida e amada mamãe, o trono do amor, o trono feminino do amor. Neste caso, ela que é a irradiadora, como eu disse. Então, quais são os verbos de Oxum? Amar, apaixonar, apreciar, prosperar, motivar, alegrar, admirar, magnetizar, unir, atrair, receber, conquistar e conceber, que não está escrito aqui por quê? Aqui, o fator agregador é conceptivo, traz a energia e o magnetismo de amor e agrega e une desde os átomos dos planetas. Então, vamos lá. Amor. Tecnicamente, todo mundo sabe o que é amor, certo? Então, beleza. O fator de Oxum, o fator dela, a dor, o fator dela da concepção. Então, a gente gosta de falar que o Oxum, ela está presente na concepção do ser, na concepção das coisas, no magnetismo de unificação das coisas. Então, naquele exato momentinho, aonde, por exemplo, o espermatozoide entra no óvulo, que acontece aquela concepção, o Oxum está ali. Logo depois, o bebê começa a ser gerado e, na geração, nós temos Iemanjá. E aí, Iemanjá começa a cuidar da vida, etc. Porém, todavia, o fator de concepção, ou seja, de novo, daquela ideia que você teve o tubinho ali daquela concepção, daquele micro momento, os momentos de relacionamento, por exemplo. E quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de todos os relacionamentos. Então, quando a gente fala de amor, a gente fala de amor por tudo. Então, poxa, eu estou fazendo uma bendita de uma faculdade que, meu, sinceramente falando, eu já estou de porra. Cheguei no 4º ano de medicina e eu não aguento mais. Poxa, faz um trabalho para o Oxum, para ela poder te trazer o amor de volta daquela profissão que você tinha. Por quê? Porque na maioria das vezes você só está cansado mesmo. Já passou todo o tempo, você entrou totalmente empolgado, depois a sua empolgação passou, e aí é o amor. Lembra que a Oxum vai trazer a questão da paixão, então das coisas começarem com intensidade, com uma paixão. Só que o amor, a gente fala que é aquilo que pendura, que dura depois da paixão. Então, aquele sentimento louco, maluco, apaixonado, ele passa. Ele vai passar. E o que vai ficar é o amor da sua forma mais pura.
sem aquela empolgação da paixão. Não que você não possa voltar e se reapaixonar, se reapaixonar, se reapaixonar. Então, preciso de mais um pouquinho de paixão? Coloca o chum no meio do caminho. E sim, meus caros amigos, eu vou contar uma coisa para vocês. Quem faz trabalho de amarração faz na força da nossa mão chum. Sim, sim. Por quê? Porque nós temos a concepção de orixá muito romantizada. Orixá é energia, orixá é a manifestação, orixá ele é. Então, se a pessoa tiver fé, for lá bater para atrair a outra pessoa, ou fizer determinado tipo de trabalho X, Y, Z, vai ser através do quê? Do trono do amor. Vai ser através do outro, vai ser através do trono do amor. E o trono vai responder para aquela pessoa? Não, vai responder para aquela pessoa. Mas sim, óbvio, na possibilidade, nós teremos o trono da justiça e o trono da lei, e para aquela pessoa que ela merece também. Então, a pessoa vai se ferrar, mas ela vai ativar sim esse trono sim vai responder. E como que ativa esse trono para fazer a amarração, Daniel? Pega aí, papai caneta, você vai fazer o seguinte. Sou bom, não. Sou não, sou não. Tá aí. Elementos. Com a nossa querida lá da mãe. Ótimo. Próximo passo. Nosso pai, Maria. Quais são os verbos do nosso pai, Maria? Papai, aqui, coração. Renovar, alegrar, reunir, motivar, desapegar, rejuvenescer, renascer, ressignificar. Representado pelo arco-íris, ele traz a diluição e a renovação das coisas. É o orixá dos ciclos, do recomeço, da certeza de que depois da tempestade vem o sol. Ele dita o ritmo da vida. O Jumaré está na mudança do dia para a noite, e de volta para o dia. Ele está nas estações do ano, no desenvolvimento das células, nos padrões e nas repetições da vida e do universo. Sua irradiação dá aos seres a certeza de que os desvios devem ser vencidos com força e coragem, pois uma nova fase vai chegar. Então, o Xumaré é o orixá, a primeira coisa que tu pode pensar é na renovação. Então, é o orixá da riqueza também, é o orixá da prosperidade também, mas o aspecto renovação do Xumaré é muito forte. Por quê? Porque todas a ele traz, né, ele assume junto com ele ali em algum momento dentro de Brasília, a cobra que ele traz com ele, a cobra do arco-íris, Adã. E as cobras, dentro da maioria das tradições mágicas, têm esse aspecto de renovação. E a renovação para o crescimento. Então, quando uma cobra ela vai crescer, uma cobra ela troca de pele, que ela passa por aquela dor de ir lá e trocar e descamar e deixar a pele para trás para ir para uma pele nova, significa que ela está crescendo. Quando você vê aquela pele da cobra que está ali, significa que aquela cobra ela cresceu. Quando você vê um casulo, por exemplo, significa que ali dentro, aquela largata, ela está passando pelo ciclo de algo morrer para a outra coisa evoluir. Então, o sentido de renovação de Oxumaré é uma renovação sempre jogando para cima. Então, eu vou renovar e eu vou para o próximo degrau. O sentido de ressignificar de Oxumaré, por exemplo, vai ser o sentido de conseguir fazer com que você lide com as coisas que aconteceram de uma forma melhor, ressignificando aquilo, mas que seja algo positivo para você, que aquilo não trave mais. Então, quando as coisas começam a travar na sua vida porque você está com uma certa energia apegada ao passado, essa
ressignificação, essa renovação do Oxumaré vem trazendo energias novas, vem trazendo energias boas, que você avance também, certo? Nossa, o Oxumaré dá para a gente ficar também às 5 horas só falando dele. E aqui estão os símbolos de Oxumaré. Eu gosto muito de trabalhar com Oxumaré e eu tenho um vídeo de uma mandala que eu fiz para Oxumaré, de uma série muito da hora que eu fiz no meu Instagram, que aí depois eu vou mandar o link lá para vocês. Nossa, pai, né? E meu pai, Oxóssi, Oxóssi, Baba, ela é assim, caminho, 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 caminho. Vamos lá. Conhecer, adquirir, expandir, perseverar, aprender, conseguir, observar, organizar, fornecer, suprir, render. Oxóssi é o orixá das matas, é o Odé que a gente fala, e eu não vou entrar nessa questão de Odé, porque aí eu já vou embora para um lugar muito longe. Então, mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo falando de Oxóssi muito foda, completo, digamos assim. Mas para aqui, nesse momento, entendendo que é o dono. Ah, tá, deixa eu voltar aqui. Oxumaré é pai absorvedor do amor. Então, enquanto Oxum irradia amor o tempo todo, Oxumaré vai absorver o amor. Por quê, Daniel? Porque a pessoa está em desvirtuo com aquela energia. Está desvirtuado daquela questão do amor. Então, todo elemento que começa a entrar, acaba desvirtuando, acaba ficando viciado, acaba ficando fanático, acaba entrando, seja lá em questão do amor que for, tá? Lembra que é do sentido amplo também. Então, posso estar falando desde o amor em questão de relacionamento, quanto o amor da mãe com o filho, por exemplo, aquela mãe que super protege o filho e etc., acaba caindo dentro do mistério de Oxumaré também para puxar essa energia, para trazer o equilíbrio para aquela energia também. Então, o Oxumaré é o orixá responsável por absorver. Oxóssi. Oxóssi, nosso querido amado pai, tem esses aspectos. O trono do conhecimento. Ele é o orixá que irradia o conhecimento o tempo todo. Por que, Daniel? Por que o nosso querido amado caboclo, o nosso vídeo, o nosso cara, o caboclo, o índio, caçador, os odés, em África, no Brasil, seja onde for, sempre foram as pessoas da tribo que detinham um conhecimento do Nordeste. Porque para você entrar para dentro da mata, você precisa conhecer a mata. Para você ficar dentro da mata e não morrer dentro daquela mata, você precisa conhecer as plantas, você precisa conhecer as ervas, você precisa conhecer as frutas, os animais, o solo, se vai chover, se não vai chover. Então, o Oxóssi, ele irradia em nós a fome pelo conhecimento. Filho de Oxóssi que não absorve o conhecimento, ele está entrando num contra-cheque do teu pai. E aí o que acontece? Começa a ficar desvirtuado também, porque fica meio abobado, porque não está adquirindo o conhecimento. Filhos do Oxóssi, Oxóssi, ele é o orixá que ele nos ensina que a estratégia do conhecimento funciona. Então, só trazendo um pouquinho, Ogum, em África, é considerado como o grande Odé, como o rei, o chefe da sociedade dos caçadores. Então, o grande caçador em África é o Ogum. Então, o chefe, né, da sociedade. Por quê? Porque conta-se que o Ogum ensinou o Oxóssi a caçar. Só que o Oxóssi ficou tão melhor que o Ogum que este título de grande caçador ou de grande Odé acabou indo para Oxóssi. Mas por quê? Porque o Oxóssi ele tem mais ímpeto de caça do que o Ogum? Não, porque o Oxóssi é estrategista. Aquilo que a gente fala a respeito de Oxóssi é caçador de uma flecha só.
Então, ele nos ensina ao quê? Que nós temos que parar, analisar, atacar, caçar de uma maneira positiva, de uma maneira esperta, de uma maneira inteligente, para não gastar energia. Então, o conhecimento que nós absorvemos a respeito da vida faz com que nós consigamos ultrapassar algumas barreiras de uma maneira mais fácil. O Chaucer, quando a gente fala, ensina para nós também que caçador que faz barulho perde a caça. Então, caçador que grita antes, caçador que faz barulho perde a caça. O correto é o quê? Calado vence. Tem esse ditado aí, calado vence. Porque, cara, você vai gritar, você vai perder a caça. Então, tem muitos aspectos de Oxóssi interessantes para a gente trazer aí para falar a respeito de Oxóssi, porque o Oxóssi traz bastante coisa nessa questão para nós. Mas ele, como patrão, o orixá responsável por irradiar o conhecimento da nossa vida, ele vai reger todos os campos do conhecimento, de novos conhecimentos, de aprender. Então, vai te trazer a questão da organização. Filho de Oxóssi que é desorganizado, está com pouco axé do seu pai de santo. Por quê? Porque o Oxóssi ele precisa ser organizado para conseguir direcionar o caminho dele. Então, tem uma paralama de coisas que dá para a gente falar de Oxóssi aqui, mas vamos nos ater ao tempo. E eu tô quase, viu? Quase batendo 1 hora. Quer dizer, já bati 1 hora, eu vou passar isso um pouquinho. Tá vendo? Consegui. Os elementos do nosso pai, Oxóssi, Babaelsi. Oxóssi, ele é muito bom em adquirir o conhecimento. Então, o Oxóssi no Brasil ele se tornou um sinônimo do Senhor das Ervas também. Mas em África, o Senhor das Ervas é Ossan. E Ossan ensinou para Oxóssi, ele ensinou a Oxóssi o segredo das ervas. Então, Oxóssi aprendeu a lutar, aprendeu a caçar com Ogum, aprendeu o segredo das ervas com Oxóssi, Ossan. Então, o Oxóssi ele vem aprendendo, se destacando, ele sendo um grande rei pelo conhecimento, certo? E nós temos a nossa querida amada mãe Obá, que é o orixá responsável por absorver os desvios de conhecimento. Obá é a orixá que vai fazer o seguinte: aquele campo de estudo para você. Não sei se já aconteceu com você, você estava super mega empolgado, cara, de aprender tal coisa, isso agora para minha vida é isso, etc e tal. Do nada você perdeu o interesse daquilo. Legal. E ficou muito empolgado agora em começar a aprender uma outra coisa. Esse esgotamento de paralisação daquele conhecimento vem de Obá. Para que algo novo, para que você consiga aprender algo novo. Então, essa mudança de paradigma, sabe esse momento, por exemplo, eu posso pedir para Obá, por exemplo, o evangélico, e aí eu comecei a frequentar a Umbanda. Olha quanto de coisa que eu vou precisar tirar de mim para adquirir aquele novo conhecimento. Eu posso ativar o Obá para isso, para que ela retire de mim aquelas crenças, preconceitos, aqueles pensamentos limitantes que não me permitem adquirir um conhecimento a mais, que não me permitam ter uma linearidade daquele conhecimento, porque eu acabo pegando a minha referência. Então, sei lá, tipo, eu viro para vocês e falo Deus, e aí o Deus que veio na sua cabeça é o Deus católico, judaico, cristão. Obá te ajuda a eliminar essa visão desse Deus para que você consiga ter uma visão de um novo Deus. Então, Obá em África, e eu já estou indo muito, mas eu vou tentar me ater os tópicos, mas ela é a própria força feminina. Então, Obá é guerreira, Obá é estrategista, Obá, ela é a consciência.
Em África, ela é a patrona de uma sociedade que eu não lembro o nome da sociedade agora, aonde é só de mulheres. Eu até falei hoje com a Aline, quem aqui já assistiu Pantera Negra? Lembra das Dora Milaje? Esse é o arquétipo de Obá, as Dora Milaje, aquelas guerreiras empoderadas, aquelas mulheres que o Buck foi lá e falou: ah, não, ela precisa de um o braço dele caiu. Essas são os arquétipos, o arquétipo maior de Obá. Geralmente, a síndrome de Obá você vê muito dessa maneira. Não é aquela pessoa, aquela guerreira de Yansan que vai lá e sai matando, quebrando a cabeça. Não, ela faz, ela corta a cabeça, só que ela faz com estratégia, ela faz com visão, ela faz com foco. Então, tá aqui, a Leopara até aqui representa a verdade imutável. Verdade imutável da Ubá, presente em nosso mundo. Então, quando você quiser saber a verdade, meu amigo, minha amiga, pega esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, Ananda. Você vai colocar aqui um punhado de terra molhada. Você vai colocar aqui uma vela magenta, e vai pedir para que Obá mostre para você a verdade dentro daquela situação. Mostre a verdade dentro daquela situação. Traga à luz a verdade. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter a verdade, só que a verdade vai aparecer para todas as pessoas daquela situação. Então, é muito bom quando você está lá no serviço e tem aquela pessoa que está querendo te prejudicar, querendo te queimar, que fala e fica fazendo aquelas intriguinhas, etc, etc e tal. Ativa a mãe Obá, porque a verdade vai aparecer para todo mundo. E é rápido assim, não. Eu estou numa questão onde a minha honestidade está sendo duvidada. Ativa, porque a verdade vai aparecer para todos. Então, a mãe Obá, para ela, a verdade é uma coisa imutável. Vai aparecer para todos e falar assim, Daniel, se eu quero que fique só para mim, é verdade. Tipo, não precisa ir para todo mundo também, né? Você pode fazer essa daqui também. E aí você vai pedir para que dentro daquela situação você enxergue o que você precisa enxergar e de fato está acontecendo. Entende? Então, ao invés de você pedir para ela que ela traga a luz, a verdade àquela situação, você vai pedir para ela que dentro daquela situação você consiga ver a verdade dos fatos. Então, dentro daquela situação, você consiga ver a verdade dos fatos. Que aí a verdade ela se aparece para você, ela se apresenta para você de alguma forma. Mas essa daí de falar para trazer luz da situação é muito forte. Que se mantém aqui enquanto as coisas acontecem, cresce, se desenvolve e morre. Ela é a firmeza da base do solo concentrado, o leito das pedras, a solidez do planeta, sustenta a nossa existência carnal, manifesta-se também na concentração energética e mental dos seres, fazendo com que o aprendizado e a experiência se acumulem. Oxóssi traz o conhecimento. O que firma o conhecimento nacional na tua cabeça é o Obá. Então, se você está com problema de guardar o conhecimento nessa tua cacholinha, essa cabecinha que tem, pede, faz a cabecinha para aquele chamado da mãe Obá, porque é ela que vai firmar, é ela que vai concentrar, é ela que vai fazer com que você consiga enraizar esse conhecimento dentro de você. Então, focar, por exemplo, meditar, vem aqui da questão de Obá. Obá também é do trono do conhecimento e ela atua dentro do ponto de absorção. Então, ela vai absorver as energias desvirtuadas do conhecimento. Tu tá usando o teu conhecimento para o malzinho, ela vai paralisar, ela vai esgotar e vai fazer com que você não consiga mais ter acesso àquele conhecimento na tua cabeça. Número 1. O conhecimento está te dificultando dentro do seu aprendizado, dentro da sua caminhada, daquilo que foi determinado para você, quando você veio lá, teu urum, etc e tal, vai barrar.
Então, se não é isso que você tem que aprender, se não é esse caminho que você tem que seguir, o Bá vai cortar, vai fazer com que aquilo não faça sentido para você, vai fazer com que você se incomode com aquela situação, vai fazer com que você saia daquele âmbito. Então, ela te tira daqueles locais onde você não precisa estar, onde você não pode estar para adquirir aquele conhecimento por um momento, talvez naquela fase que você está na sua vida, depois volta e etc. Mas ela retira quando aquilo está te fazendo mal. Quando você está usando aquilo mal. Então, o trono do conhecimento, a pessoa que absorve o orixá, que absorve as energias virtuais do conhecimento, é a nossa querida amada mãe Opa, que você ativa através desses símbolos mágicos. Daniel, como eu sei qual símbolo eu vou ativar aqui? Por exemplo, você falou que esse daqui eu posso ativar por aquela questão, na verdade, porque esse daqui tem uma coisinha lá que eu já estou acostumado a fazer, mas não necessariamente. Você pode também ativar a Mayobá dentro da verdade com este símbolo, por exemplo, com este símbolo. Esse símbolo vai depender muito da junção que você vai fazer ali. Então, do símbolo que você vai desenhar. A gente está falando só colocando símbolos, para quê? Para quando você olhe, por exemplo, alguém fez algum símbolo, você consiga olhar e falar, então, esse símbolo aqui é de roubar, fez no trono do conhecimento, ó, aquele ali é para aquilo. E quando nós chegarmos no nosso próximo capítulo, do nosso grupo de estudos, nós vamos começar a montar assim, tudo aqui. Aí vocês vão conseguir identificar o quando vou colocar o quê. Então, eu quero montar, eu quero atrair um trono do conhecimento, um trono X, um trono Y, C. O elemento da nossa aqui da manhã, ó, nossa mãe aqui, ó. Capacete, com a espada aqui do lado, arquétipo de Dora Melage, total. Dentro lá em África, existem, como eu falei, a sociedade do empoderamento foda feminino, ela a patrona dessa sociedade. Você pega o nome da aqui, por exemplo, que nem eu falei, agora ver se fica mais claro para vocês. Da URB, a estrela de 6 pontos, tá vendo? É de Xangô que a gente ainda não viu. Mas olha aqui, ó. Lembra que eu falei que era de Oxalá? Porque olha aqueles símbolozinhos aqui em cima, ó. Tá vendo? Então já tem aqui, ó, a linha reta e os símbolozinhos de Oxalá aqui. Então, são dos planos que a gente ainda não viu os que estão aqui. Mas tá aqui, ó, a linha. Também aqui, provavelmente, a espada de ouro aqui, que já fica mais claro. Nos próximos eu vou trazer algumas representações de como desenho. Então tá aqui, ó. Você vai fazer como? Você vai fazer um desenho em cima do outro, ou você vai ativar. Putz, eu tinha um. Ó, aqui, ó, por exemplo, ó. Esse daqui foi feito em camadas. Então a pessoa ela vai fazendo ativações em camadas em cima de camadas. Então aqui no centro eu tenho uma energia. Não vai dar para eu mudar a imagem aqui, mas dá para ver por aqui, né? Ver por baixo. E aqui nós temos outros. Então, ó, tá vendo? Você vai poder utilizar dentro do contexto qual for o símbolo mais coerente dentro do espaço mágico que você está desenhando. Então, quando você estiver fazendo você pode escolher um símbolo para você fazer de qualquer um deles. Quando você estiver fazendo mais do que um símbolo, você vai poder ver, ó. Então, aqui, por exemplo, ele utilizou o chamado, né? Ele poderia fazer essa mesma linha com uma estrela de 5 pontas aqui? Poderia. Só que ele optou fazer essa linha e fazer os símbolos dos cruzamentos nas pontas. Não necessariamente a estrela de 5 pontas. Entende? Então, tipo, você consegue construir, ó, esse símbolo aqui que eu tô falando, tá vendo? Esse daqui, ó. Então, você consegue fazer essa construção, tá? Essa construção com todos os elementos, juntando toda essa galera aqui. E aí a gente faz alguns exemplos ali para frente. Então, por exemplo, eu poderia colocar esse daqui para junto com dentro de uma estrela, eu faço uma estrela e eu coloco um Tiluminânia, quando eu atingo os tons intercruzados e etc. E quando a gente vai fazer isso, por exemplo, eu preciso que a pessoa
tenha mais fé no amor. Então, eu vou fazer assim, Oxalá e assim. Eu preciso que a pessoa tenha uma renovação do amor. Então, vou fazer um símbolo de Oxumaré com Oxum. Eu preciso que a pessoa tenha uma renovação na fé. Símbolo de Oxumaré com Oxalá. E assim por diante. Eu preciso que a pessoa tenha mais amor no conhecimento. Por exemplo, como eu usei lá a questão da escola, da faculdade, eu posso colocar um elemento de Oxum com um elemento de Oxóssi também, foco e de certas detalhes. Certo? Então, esses são alguns símbolos. A gente vai utilizar esses símbolos na prática, ali, desenhar, etc. Nos próximos capítulos, onde nós vamos fazer vários e entender quando que a gente vai cruzar o que e como, mas os símbolos, alguns símbolos estão aqui já para vocês. No nosso próximo encontro, a gente vai falar do tom da justiça, da lei, da evolução e da geração, certo? Os nossos cursos, 4. E aí a gente vai falar só deles e tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, vai dar tempo. Beleza? E olha só, passei só 15 minutinhos na hora de começar. É isso daí, meu povo. Vamos lá, uma excelente noite para vocês. Pergunta, tem pergunta? Tem pergunta? Tem pergunta? Tem pergunta? Pergunta? Pergunta aí. Não tem pergunta? Que ótimo, então. Caso a galera que está assistindo gravado tenha pergunta, já falei, não. Tá, parece que eles não entenderam isso ainda. Tá falando. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Como eu falei aqui, não é a intenção fazer com que vocês se tornem especialistas em tronos, em orixás ou em símbolos. É que vocês entendam a base de que são cada um deles, para que a gente consiga aprofundar nos próximos encontros e você também consiga entender o que é, pelo menos aí você vai ler, vai ver os livros, etc. Beleza? É isso daí. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau.